Alô, prezados amigos, saudações fraternais, meu nome é Peter Unruh e queremos começar hoje a abordar o tema calvinismo ou arminianismo. São duas correntes teológicas que tratam basicamente da salvação e do livre-arbítrio. O representante do calvinismo era João Calvino e, por outro lado, os arminianistas eram dirigidos por um homem teólogo chamado Armínio, e eles tinham posições divergentes quanto a, especialmente, a questão do livre-arbítrio e da possibilidade de salvação. Evidentemente, é um tema muito importante e merece todo o nosso cuidado. Precisamos iniciar, então, pensando um pouquinho sobre a história da Igreja. Nos primeiros 300 anos da história da Igreja, ela se mantinha relativamente fiel aos princípios deixados por Jesus e pelos apóstolos. Mas então, no ano 310, quando Constantino se declarou cristão, automaticamente todos os súditos do Império Romano deviam também aceitar o cristianismo como sua religião oficial. E começou, então, ali uma sequência de desvios doutrinários, adaptações de doutrinas para a religião do mistério da Babilônia e também visando lucro, visando ajuda financeira para as despesas da igreja e para pessoas individuais também. Nessa situação, houve cada vez mais pessoas se desviando daquilo que passou a ser chamado de Igreja Católica. Havia alguns pontos principais que eram rejeitados pelos cristãos verdadeiros, entre eles o culto à Virgem Maria, que foi introduzido no ano de 431, a doutrina do purgatório, que foi introduzido no ano 503, a venda de indulgências, especialmente a partir do ano 1190, a proibição de leitura da Bíblia, especialmente a partir do ano 1230. E assim, sucessivos desvios das doutrinas da Palavra de Deus deram motivo a muito descontentamento e sempre havia cristãos pesquisadores que estavam realmente querendo voltar para a doutrina bíblica. A venda das indulgências causou muita indignação, especialmente na Alemanha, onde Martinho Lutero começou a combater, então, essa doutrina falsa. As indulgências consistiam na remissão completa dos pecados cometidos por um indivíduo por meio de pagamento monetário, teoricamente calculado com base na posição social de cada pecado que deveria ser perdoado. Evidentemente, isso é a doutrina da Igreja Católica, mas não é a doutrina bíblica. Então, mesmo antes de João Calvino, houve uma série de pré-reformadores, pessoas que já estavam lutando pela pureza da Igreja de Cristo dentro dos princípios bíblicos. Entre eles, Pedro Valdo, João Wycliffe, João Hus, Jerônimo e também Erasmo de Roterdã e outros também. Os valdenses se destacaram muito na sua luta pela verdade. Os valdenses reuniam-se em casas de família ou mesmo em grutas clandestinamente devido à perseguição da Igreja Católica. Celebraram a Santa Ceia uma vez por ano, negavam a supremacia de Roma e rejeitavam o culto às imagens, vistas por eles como idolatria, e se diziam guardadores da doutrina cristã apostólica. Em virtude de sua recusa em interromper suas pregações, foram excomungados no ano de 1184. João Wycliffe trabalhou especialmente na Inglaterra e João Hus especialmente na Tchecoslováquia. Inclusive, João Hus ele foi queimado vivo pela Igreja Católica, então.
Mas aquilo que é chamado de reforma propriamente dito aconteceu no ano de 1517. Aconteceu na Europa, no século XVI, fomentado por razões políticas e religiosas. O movimento teve como principal líder Martinho Lutero, um monge alemão que, por meio de 95 teses, fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa. Ele pregou, então, essas teses na Catedral de Wittenberg e conclamou a povo a voltar para a doutrina bíblica. Nessa época, entre 1509 e 1564, viveu também João Calvino, e ele começou o seu trabalho especialmente na França. A diferença entre João Calvino e Martinho Lutero era em torno do objetivo que eles queriam alcançar. João Calvino queria uma igreja completamente nova, desligada da Igreja Católica. Martinho Lutero desejava a reestruturação da Igreja Católica e que ela fosse reformada e voltasse novamente aos princípios da Palavra de Deus. Entre 1533 e 1534, João Calvino converteu-se ao protestantismo. Ele manteve grande contato com as ideias de Lutero, mas atribuiu a sua conversão à providência divina. Ainda em 1534, Calvino assumiu publicamente sua conversão ao protestantismo. Entretanto, na França não havia tolerância religiosa e, temendo ser perseguido, ele decidiu fugir para Genebra, na Suíça, em 1536. E realmente a perseguição na França em certas épocas foi tremendamente cruel. Especialmente pensando no massacre de São Bartolomeu, no ano de 1572, no qual 30.000 protestantes foram mortos em menos de 48 horas. Então, realmente, o cristianismo genuíno foi perseguido violentamente pela Igreja Católica. Os princípios gerais do calvinismo são justificação do homem pela fé, concordamos plenamente com isso, sacerdócio geral dos crentes, também concordamos, e o princípio da soberania de Deus, sobre o qual vamos falar especialmente daqui para frente e também no outro estudo. Em Genebra se estabeleceu então o calvinismo e a doutrina protestante proposta por João Calvino. O símbolo do calvinismo é uma tulipa. A palavra tulip em inglês é composta por 5 letras e o calvinismo adotou 5 princípios básicos para a sua doutrina. Vamos ver, então, rapidamente esses 5 princípios básicos. Em primeiro lugar, depravação total do homem. A crença de que o homem é mau e incapaz de redimir-se de seus atos sem uma regeneração do espírito que lhe dê uma nova natureza. Nesse sentido, a demonstração de fé é uma manifestação clara da sua salvação. O segundo princípio, eleição incondicional. A salvação deu-se mediante um ato de predestinação. Portanto, antes da criação, Deus escolheu aqueles que seriam salvos. Isso significa que não é o homem que escolhe se quer ir para o céu ou para o inferno, mas isso, conforme esse princípio, já foi determinado por Deus antes da criação do mundo. Terceiro princípio, expiação limitada. O sacrifício realizado por Jesus Cristo não visava salvar a humanidade, mas apenas os eleitos. Então, conforme este ensino, Cristo não teria morrido pelos pecados do mundo inteiro, mas apenas por aqueles que Deus escolheu para serem salvos. Quarto princípio, graça irresistível. Os eleitos não podiam resistir à chamada feita por Deus, porque a graça de Deus é irresistível. Deixando bem claro que são os princípios que eles ensinam e eles serão examinados, então, no próximo estudo. Quinto princípio, perseverança dos santos.
Todos os eleitos de Deus mantêm a sua fé e perseveram até ao fim. Então, isso é o TULIP, isso são os 5 princípios básicos. E tudo isso está baseado na crença da soberania absoluta de Deus. Nada acontece sem que tenha sido planejado por Deus, ensinam eles. Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem e nela a ruína de sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Então, conforme essa doutrina calvinista, Deus queria que o homem pecasse e isso era um prazer para ele ver a queda do homem. Então, nessa doutrina, Deus escolheu a maioria para ir para o inferno e os poucos eleitos para irem para o céu. Escrevem eles, portanto, o homem cai assim como ordenou a providência de Deus. No entanto, cai por falha sua. Então, a queda do homem seria uma providência, uma determinação de Deus, e não uma escolha do homem propriamente dito. Em relação à soberania completa de Deus, tudo que acontece, ensina esse princípio, foi determinado por ele. Claramente, foi da vontade de Deus que o pecado entrasse nesse mundo. Caso contrário, não teria entrado, pois nada acontece exceto o que Deus eternamente decretou. Além disso, houve mais do que uma simples permissão, pois Deus só permite coisas que realizam o seu propósito. Veja bem, isso é ensino deles. Eu não estou fazendo essas afirmações como minha convicção, mas estou mostrando o que o calvinismo ensina. Escrevem eles: todas as coisas, incluindo até mesmo as ações malévolas dos homens perversos e dos demônios, são trazidas à existência de acordo com o propósito eterno de Deus. Então, até aquilo que os demônios fazem, na doutrina deles, seria determinado e planejado por Deus. Se Deus é soberano, então os homens não podem ter vontade e não podem resistir a ele. Os calvinistas não creem no livre-arbítrio. Se o pecador é morto, então ele obviamente não pode responder ao Evangelho. E se ele não puder responder ao Evangelho, e se a própria fé é um dom soberanamente entregue por Deus, então os eleitos devem nascer de novo antes de poder exercer a fé. Consequentemente, o homem não pode decidir sobre o seu ensino eterno. É a doutrina calvinista. Já que Deus opera todas as coisas pela sua própria vontade, então se ele realmente quisesse que todos os homens fossem salvos, ele salvaria todos os homens. Então, quando eles destacam tanto a soberania de Deus, eles mostram tudo o que acontece realmente foi planejado por Deus. E já que Deus predestinou alguns para a eterna salvação, então ele deve ter predestinado os para a eterna danação, escrevem eles. Esse ensino não era completamente novo na época de João Calvino. Agostinho, doutor da Igreja Católica Romana, no erro da eleição soberana, e quando raciocinou que Deus não poderia ser soberano se o homem pudesse rejeitá-lo e se a salvação pudesse ser aceita ou rejeitada pelo pecador. Então, já Agostinho falou a respeito dessa doutrina. Essa doutrina foi combatida por Jacobus Arminius. Ele, então, e o seu grupo, eles também elaboraram uma série de doutrinas básicas combatendo as doutrinas do calvinismo. Arminianismo é um sistema de teologia criado por Jacobus Arminius e cuja ideia principal era defender o livre-arbítrio e negar a teologia calvinista. Arminianismo é uma crença soteriológica baseada nos estudos de Jacobus Arminius, teólogo holandês, cujas ideias refutavam o calvinismo. Então, ao contrário dos calvinistas que diziam que o homem não pode decidir nada, Deus determinou tudo,
Arminius ensinou o homem tem livre-arbítrio e sim, pode decidir sobre o que quer fazer e não fazer e pode escolher o seu destino eterno. Vamos ver então os 5 pontos básicos dos arminianistas. Primeiro, arminianismo diz que a vontade do homem é livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. A salvação, portanto, depende da obra de sua fé. Que Deus, por um decreto eterno e imutável em Cristo, antes que o mundo existisse, determinou eleger para a vida eterna, dentre a raça caída e pecadora, aqueles que, através de sua graça, creem em Jesus Cristo e perseveram na fé e obediência, e que opostamente resolveu rejeitar os inconversos e os descrentes para a condenação eterna. Segundo princípio, Arminius sustentava que a eleição é condicional, enquanto os reformadores sustentavam que ela é incondicional. Os arminianistas acreditam que Deus elegeu aqueles a quem ele pré-conheceu, sabendo que aceitavam a salvação, de modo que o pré-conhecimento de Deus estava baseado na condição estabelecida pelo homem. Quer dizer, Deus já sabia o que o homem iria decidir. Que, em decorrência disso, Cristo, Salvador do mundo, morreu por todos e cada um dos homens, de modo que ele obteve pela morte na cruz a reconciliação e o perdão pelo pecado de todos os homens, de tal maneira, porém, que ninguém senão os fiéis e tanto desfrutam dessas bênçãos. Quer dizer, não é como os calvinistas ensinam que Cristo morreu só por alguns. Os arminianistas acreditam, ensinam que Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Ponto 3. Os arminianos ensinam que a expiação, e por essa palavra significa a redenção, é universal. Os calvinistas, por sua vez, insistem que a redenção é parcial, isto é, a expiação limitada feita por Cristo na cruz. Ponto número 4. Os arminianos afirmam que, ainda que o Espírito Santo procure levar todos os homens a Cristo, uma vez que Deus ama toda a humanidade e deseja salvar a todos os homens, ainda assim, como a vontade de Deus está amarrada à vontade do homem, o Espírito de Deus pode ser resistido pelo homem se o homem assim o quiser. Desde que só o homem pode determinar se quer ou não ser salvo, é evidente que Deus, pelo menos, permite ao homem obstruir a sua santa vontade. Assim, Deus se mostra impotente em face da vontade do homem, de modo que a criatura pode ser como Deus, exatamente como Satanás prometeu a Eva no jardim do Éden. E quinto ponto, dos arminianistas, que os verdadeiros cristãos tinham força suficiente através da graça divina para enfrentar Satanás, o pecado, o mundo e sua própria carne, e a todos vencê-los, mas que, se por negligência eles pudessem se apostatar da verdadeira fé, perder a felicidade de uma boa consciência e deixar de ter a graça, tal assunto deveria ser mais profundamente investigado de acordo com as Escrituras. Devido a essa grande divergência entre arminianismo e calvinismo, foi realizado, então, na Holanda, o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort teve 180 sessões que se estenderam de 3 de novembro de 1618 até 29 de maio de 1919. Foi convocado para definir qual seria a doutrina oficial dos reformadores. Esse sínodo foi convocado por governantes e também por teólogos. Vamos ver então as definições do Sínodo de Dort. Os remonstrantes participavam do sínodo por algum tempo, mas depois foram afastados. Com base nos relatórios das delegações, uma comissão de 9 membros redigiu os cânones que condenaram as ideias dos arminianos e afirmaram as convicções dos reformistas. Isso quer dizer,
os representantes de Armínios, que já havia falecido, não puderam realmente entrar em debate com os calvinistas. Eles foram praticamente como observadores, tendo deixado um resumo dos seus ensinos, mas finalmente até foram afastados da reunião e não puderam defender os seus princípios que estavam também redigidos. Então, os cânones de Dort foram realmente aquilo que nós vemos nos 5 pontos do calvinismo. Agora, precisamos ser justos em tudo. Embora os calvinistas atribuam a Deus a responsabilidade por planejar todos os atos, inclusive pecaminosos, ensinam que o homem deve viver uma vida santa para provar que é um predestinado. Então, eles não ensinam que a pessoa pode pecar aleatório à vontade, não. Ensinam que a pessoa deve se conduzir conforme princípios bíblicos. Por outro lado, João Calvino repudiou qualquer culto à sua pessoa. Inclusive, exigiu ser sepultado num lugar desconhecido, sem lápide, para não ser objeto de peregrinações. Então, houve essas linhas, em primeiro lugar, Martinho Lutero, querendo reformar a Igreja Católica, houve João Calvino e também Jacobus Arminius, mas houve outros movimentos também nessa mesma época. E ali estão os anabatistas. Anabatista quer dizer as pessoas que praticavam o segundo batismo. Estas, sustentavam eles, é uma comunidade de pessoas regeneradas, isto é, convertidas. Ninguém mais tinha a ver com a mesma. Quer dizer, batismo só de pessoas adultas e convertidas. Não aceitavam o batismo infantil, enquanto especialmente os luteranos e outros movimentos também aceitaram o batismo infantil, inclusive consideravam alguns o batismo da Igreja Católica como válida. Além disso, uma outra divisão muito grande entre anabatistas e os outros movimentos era a total separação entre a Igreja e o Estado. Na Alemanha, por exemplo, os pastores luteranos estão ganhando o seu sustento através do governo. Os fiéis da Igreja Luterana pagam imposto e desse imposto é extraído uma parcela para os pastores que então vão exercer a sua função. Decorria daí a crença dele de que o batismo, o rito de admissão à igreja, só deveria ser ministrado a adultos, desde que somente esses poderiam experimentar a conversão. Os que se filiavam a essas sociedades eram batizados, pois o batismo que já tivessem recebido na infância era destituído de significado. Por causa dessa atitude, foram chamados de anabatistas, isso quer dizer aqueles que se batizaram novamente. Precisamos lembrar que as pessoas naquela época seguiam em grande parte a liderança política, e quando uma liderança política de uma região aderia ao movimento da reforma, os súditos automaticamente eram considerados também como adeptos dessa mesma crença. E a grande maioria não eram pessoas convertidas. E várias práticas que vinham do catolicismo ainda permaneceram no seio da reforma. Diferentemente do que na igreja, no grupo anabatista, ali houve maior zelo para uma total fidelidade aos princípios da palavra de Deus. Antes de 1524, existiam numerosas sociedades de anabatistas na Suíça e no sul e oeste da Alemanha. A partir dessa época, eles cresceram em número muito rapidamente nessas regiões, como nos Países Baixos e na Áustria. A Igreja Romana naturalmente perseguiu-os de modo terrível, e até luteranos e zwinglianos perseguiram os anabatistas por sua rejeição ao batismo infantil e oposição às igrejas oficiais. Então, houve muita perseguição dos anabatistas já naquela época. Então, significa batizar outra vez, e não aceitavam
o batismo infantil. Sobre os anabatistas, trata-se de um movimento específico que teve início em Zurique, na Suíça, em 21 de janeiro de 1525, quando Konrad Grebel, Felix Manz e George Blaurock, e também na Holanda, Menno Simons, estavam ensinando realmente uma volta aos princípios da palavra de Deus. Os anabatistas pretendiam estabelecer uma estrita divisão entre igreja e o Estado. Eles, em geral, estão mais voltados para o arminianismo do que o calvinismo, mas existe muita diferença entre os vários grupos anabatistas nessa questão também. Então, isso foi uma introdução para o tema, e nós queremos, então, prosseguir com um próximo estudo, a segunda parte, onde queremos analisar essas doutrinas do ponto de vista bíblico. O que a Bíblia ensina? Aquilo que os calvinistas ensinam, que Deus é soberano e, portanto, tudo que acontece é da vontade dele. Os arminianistas, que enfatizam muito a questão do livre-arbítrio. Aguarde o próximo estudo para, então, ouvir a continuação a respeito desse tema. Que esses fatos possam nos ajudar a compreender melhor aquilo que acontece nas igrejas da atualidade. Aqui no Brasil, temos igrejas calvinistas, arminianistas e também mistura de ambas as doutrinas. Que Deus possa abençoar-nos ricamente e que possamos prosseguir seguindo somente os princípios da palavra de Deus. Amém.